Uma das histórias mais interessantes das Escrituras é a de Jonas, exemplo de alguém que não tinha descanso. Jonas é o profeta inquieto que encontrou na história de Nínive uma verdade maravilhosa. Ele precisava do evangelho tanto quanto o povo para quem pregava. Perdão e compreensão do conceito de salvação era a mensagem direto ao ponto para Jonas, o profeta inquieto. Olha, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa lição em tão pouco tempo, mas o tema de Jonas para mim me fascina muito, é um tema que me atrai muito e eu tenho um estudo sobre esse livro que é extraordinário. São 4 capítulos, mas que contam uma história extraordinária da justificação pela fé. Então, anote aí, eu tenho algumas dicas para você nessa semana. Primeiro, o verso para memorizar, está aí na tela. Disse Deus a Jonas: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? O verso para memorizar é uma pergunta que você vai responder nessa semana. Não é Jonas. A pergunta ficou em aberto. Todos nós que lemos o livro de Jonas precisamos ter uma resposta a essa pergunta. Antes de tudo, qual é a dica que eu dou para você? Leia todo o livro de Jonas. Hoje mesmo, na quinta, na quarta, ou na terça, na sexta, no dia que você estiver ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, dê uma paradinha e leia. É uma leitura gostosa de fazer, pequena, pontual, dinâmica, cheia de altos e baixos, e comece a ler esse livro com uma caneta e papel na mão e marque aquilo que lhe chamou a atenção. Então leia todo o livro de Jonas, porque nós vamos apresentar a lição dessa semana de domingo a quarta, falando só de Jonas. E a lição de quinta-feira é o livro de Judas, que é um livro pequeno, é um capítulo apenas. Você precisa ler esse livro de Judas e fechar com isso a lição número 12, que fala de Jonas. Então, primeira coisa, a lição em 2 tempos. Domingo a quarta, Jonas. Quinta, Judas. O que é que você vai falar de Judas? Apenas a pergunta 8 da lição. Tranquilo? Então você precisa ler o livro de Judas para saber o conteúdo, mas na hora de explorar o assunto na quinta-feira, apenas faça a pergunta número 8. O foco principal da lição nessa semana é o personagem Jonas. Uma outra coisa interessante, os assírios. A lição na parte de domingo já fala quem eram os assírios. É importante que você saiba, porque isso vai fazer uma grande diferença na atitude de Jonas e pode fazer uma grande diferença na nossa atitude quando nós olhamos os pecadores e analisamos na nossa justiça se eles devem ou não ser salvos. Olha, os assírios eram uma tipologia do mal. Representavam muito bem o que significava o mal e o que o mal pode fazer com uma pessoa. Dê uma lida lá, tá? Eu não vou contar aqui porque aqui nós estamos apenas revisando os tópicos. Vamos lá. Vamos então fazer a revisão da lição dessa semana sem nos preocuparmos com os dias da semana. O personagem é Jonas. Então você vai falar, olha aí o esboço. Jonas, o chamado, a fuga, o descanso, a missão e o ensino. Ok? Trabalhe esses tópicos aqui, porque quando você trabalhar esses tópicos, você estará revisando toda a lição sem se preocupar com o dia de cada semana. O chamado, Deus lhe confia uma missão. A fuga, Jonas estava a caminho de Tarsis, mas Deus estava a caminho de Jonas. É interessantíssimo esse paralelismo. Enquanto Jonas fugia, Deus corria atrás dele. Olha, a missão de Deus representava a missão de Jonas. Deus foi atrás de Jonas, como Jonas deveria ir atrás de Nínive. E o único propósito era salvação. Deus queria salvar Jonas, assim tanto quanto Deus queria salvar Nínive. É extraordinário a teologia de Jonas. Muito bem, depois você vai para a missão. Antes da missão, olha aí na tela, na parte do descanso, tem uma reflexão no capítulo 2, verso 7 de Jonas. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aqui está o ponto crucial da experiência de Jonas, o ponto da virada. Ele já havia fugido, o peixe já havia engolido ele estava 3 dias no ventre do peixe quando ele orou ao Senhor. E sabe por que ele orou? Ele se lembrou da igreja, ele se lembrou do templo, ele se lembrou de Deus. Ele disse assim, preciso me voltar para Deus. Ele falou assim, quando dentro de mim desfalecia, no último instante, no último momento da sua vida, das suas esperanças, ele apegou-se àquele que era o seu Salvador. Ok? A missão,
fazer a vontade do Senhor, e a mensagem dele foi direto ao ponto. Arrependei-vos, senão vocês vão ser destruídos. Essa é a nossa mensagem para o tempo do fim. Deve ser contundente, direto ao ponto. Cristo está voltando. Arrependam-se, senão vocês serão destruídos. Então o sermão foi curto, mas a ação do Espírito Santo foi profunda. E aí eu convido você a fazer a pergunta número 4 da lição. Dê uma olhada lá, vai aparecer na tela aqui a pergunta. Dê uma olhada na lição, pergunta número 4. Quais elementos estavam envolvidos no discurso do rei que mostra a sua compreensão do verdadeiro arrependimento? Você sabe que Nínive e todos os ninivitas se arrependeram do rei ao vassalo. Então, responda essa pergunta com a sua unidade. O ensino, finalmente a parte final de Jonas, o ensino. Deus se arrepende. E a minha pergunta é, e você, por que não se arrepende? Interessante essa história. Releia lá o relato sobre a atitude de Jonas, que nos mostra o que faríamos se fôssemos os juízes. Olha, eu queria ter mais tempo para tratar desse assunto. Não dá. Podemos estar pregando a mensagem certa, mas pela motivação errada. Finalizo com o convite a você fazer a pergunta número 8 da lição, que fecha o comentário com o tema de Judas. Que Deus te abençoe. Vá direto ao ponto, mas não vá direto para a barriga do peixe. Vá para a salvação que o Senhor te oferece. Um grande abraço. Até a próxima semana. Muito bem, obrigado pastor Wellington mais uma vez por esse belíssimo resumo e já estamos chegando ao final desse trimestre, ainda dá tempo para você assinar a sua lição, corra que o Projeto Maná está nos últimos dias, se você ainda não assinou, corra que ainda dá tempo. E nesse momento eu gostaria de chamar o pastor Wellington mais uma vez e ele vai trazer aqui uma resposta bem interessante. Como fazer os irmãos comparecerem na escola sabatina? Muitos só vêm no culto. Pastor Wellington, nos ajude aí com essa dica toda especial para os nossos diretores, professores, de como ajudar a fazer com que os membros compareçam na escola sabatina. Obrigado, João, pela pergunta. Irmã Lúcia, pela sua participação. Olha, esta parece ser uma tendência. Hoje nós temos mais membros no registro da igreja do que nos matriculados na escola sabatina. Então eu vou dar 5 sugestões aqui. Primeiro, todos os membros batizados devem estar matriculados no cartão de chamada da escola sabatina. Segundo, feito esse controle, então o passo seguinte é ter os melhores líderes de sua igreja como líderes de uma unidade de ação. Cada líder deve visitar seus alunos, orar e motivá-los ao envolvimento com Deus. Terceiro, reative as reuniões de pequeno grupo com a sua unidade de ação. Isso fortalece o relacionamento. Quarto, incentive cada aluno a ter uma comunhão pessoal com Deus a cada dia. E isso ainda não é o estudo da lição. É crescimento no amor de uma relação com Deus. Finalmente, o 5º passo, quem gosta de estar na presença de Deus, vai valorizar estar na sua presença também no sábado. E isso desde os primeiros momentos do louvor.